o sinal ficou bem ruim, caiu umas 2 vezes. Espero que a gente possa levar a nossa live o máximo possível, tirar todas as dúvidas das pessoas que estão nos ouvindo. Para mim é sempre uma forma de servir o cidadão, e ainda mais agora participando de um evento que é institucional da OAB de Minas. Para mim vai ser realmente um prazer poder Claro, claro. servir meus amigos de Minas Gerais. Tenho muita vontade de estar aí presencialmente com todos e todas. Espero que tenha a oportunidade aí de bater um papo legal, e que as pessoas fiquem com um gostinho de quero mais, para que eu possa, quando a pandemia passar, eu estar junto de vocês. Tenho a impressão que o senhor bateu o dedo na tela e aí inverteu, porque está tudo branco aí, não estou vendo mais o Ah, senhor. tá. Vou realterar aqui. É só Acho clicar que o eu dedo na encostei tela, isso mesmo. volta. Não, Clicar acho o que eu dedo na encostei tela, mesmo. volta. Não, peraí. E agora foi. Isso. Pronto. Aí, Não, excelente. ótimo. Obrigado. Não, tudo Beleza. bem. Ô, doutor, obrigado, né? Eu gostaria já de antemão agradecer, né, mais uma participação do senhor nos projetos da Comissão de Direitos Sociais Trabalhistas aqui da OAB Minas. O senhor que participou já do projeto do Responde Trabalhista há pouco tempo atrás, né, engrandecendo o projeto e nos ensinando tanto. E eu gostaria, então, de iniciar essa live, né, falando, né, eu sou o Dimer, né, para aqueles que não me conhecem, eu sou o presidente da Comissão de Direitos Sociais Trabalhistas da OAB Minas. E hoje, né, em mais uma ação da Comissão de Direitos Sociais, vamos falar um pouco do direito do trabalho e do Covid-19, em específico quanto à revisão judicial dos acordos trabalhistas. Eu gostaria muito de agradecer, né, ao doutor Rodolfo Pamplona, que nessa correria de lives, né, uma atrás da outra, ter aceitado esse convite para participar hoje com a gente. E, né, dizer a todos que nós temos um tempo bem curtinho, que às 18h50, mais ou menos, nós teremos que encerrar. O doutor Rodolfo Pamplona, às 19 horas, entra em outra live. E já fica o convite para todos, né, para acompanharem essa próxima live, e também por todos os canais do professor Rodolfo Pamplona, tanto no YouTube, tanto no Instagram, Facebook, em todas as redes sociais. Eu tenho certeza que todos que o acompanham têm muito a aprender, né, nesse período de pandemia que nós estamos vivendo. Nós vamos tratar um pouco, vamos tratar um pouco sobre perguntas e respostas. Eu gostaria de fazer algumas perguntas ao doutor Rodolfo, e o doutor Rodolfo, né, nós vamos trocando uma ideia e ele vai respondendo, eu acho que de uma forma mais dinâmica possível, para a gente não ter problema e aproveitar o máximo do tempo que nós estamos tendo aqui. Doutor Rodolfo, devido a esse caso, né, da pandemia, né, os acordos judiciais têm sido repactuados, em alguns casos até mesmo suspensos. Né? Nós todos sabemos no artigo 775. Eu gostaria que o senhor pudesse, né, falar um pouco sobre essa repactuação e também um pouco dessa suspensão dos acordos judiciais nesse período de pandemia. Certo. Você quer que eu já fale sobre o assunto todo, ou você quer fazer perguntas tópicas? Eu posso falar sobre o assunto todo, sem problema nenhum. Vamos então por etapa, então. Eu acho que a gente podia começar a trabalhar, eu acho que um dos temas mais importantes, que é a questão desse sopesar o que é a questão das empresas estarem com dificuldades em cumprir com seus acordos e se tratarem as verbas trabalhistas e verbas de natureza salarial, que são verbas importantes para a subsistência do empregado, né, do trabalhador, o reclamante. Eu gostaria que, se possível, o senhor pudesse falar um pouco a respeito dessa dificuldade. Bem, eu vou então fazer uma visão geral, claro, que aí fica mais fácil ficar com alguma dúvida, aí você vai tirando. Porque beleza. aí, na verdade, é porque está tudo encandeado, a gente vai direto no tópico. Enquanto eu estou falando, se o senhor achar interessante, não sei se o senhor sabe, eu escrevi aqui, revisão judicial de acordos trabalhistas, mas o senhor pode escrever também se quiser. Aí o senhor clica em cima da mensagem, vai aparecer uma opção, fixar o comentário, porque aí o pessoal já vai saber exatamente qual é o tema, isso fica bem legal. Eu quero também dizer, de primeiras palavras, agradecer o convite. Para mim é uma honra servir o cidadão, servir a advocacia. Aqui da OAB Minas está fazendo um trabalho sensacional. Participei de outro projeto, das perguntas e respostas, estou participando aqui, estou à disposição e quero voltar a Minas Gerais quando a pandemia passar,
eu tenho a oportunidade de palestrar aí com os senhores, tanto no campo do direito de trabalho como do direito civil, será uma honra. E aí eu vou explicar essa situação, porque a gente precisa, na verdade, entender a questão na sua integralidade, porque às vezes a gente tem uma dúvida específica e, na verdade, falta a premissa para entender o assunto. O que a gente precisa entender o que é uma conciliação judicial? Uma conciliação judicial é um negócio jurídico de direito material que foi homologado judicialmente e que, por isso, ganhou a força, o manto da coisa julgada. Mas ele não deixa de ser negócio jurídico por causa disso. Como negócio jurídico, ele tem que ser cumprido da forma como se contém. Ele efetivamente precisa. A regra básica milenar do Pacta Sunt Servanda é perfeitamente aplicável. Ou seja, o contrato é para ser cumprido, o negócio jurídico é para ser cumprido, o acordo é para ser cumprido. E é por isso que, quando houve a suspensão dos prazos processuais pelo CNJ, prazo para acordo não se suspende, porque prazo para acordo não é prazo processual, é prazo de direito material que acaba sendo certificado, verificado dentro do processo. Por que essa primeira premissa? Porque aí a gente consegue compreender que, como acordo judicial, é possível, como negócio jurídico que é possível aplicar a ele a teoria da imprevisão, a ideia da cláusula rebus sic stantibus, a questão da resolução por onerosidade excessiva. Só que as pessoas estão, na verdade, distorcendo um pouco a compreensão desse instituto. A situação de aplicação da teoria da imprevisão parte da premissa de uma equação econômica do contrato que foi estabelecida para ser cumprida e que somente uma situação absolutamente excepcional autorizar a resolução do contrato, do negócio jurídico, ou havendo a oferta de alguma ou uma decisão judicial para readequar a equação econômica, isso pode ser objeto de manifestação. Mas perceba que, na verdade, o poder, quem é empoderado nesse aspecto, não é o juiz, são as partes que, principalmente através dos seus advogados, que podem eventualmente rediscutir o conteúdo do contrato. E, na verdade, estabelecendo uma coisa que a gente aprende na faculdade logo no começo, que é o quê? Uma novação, uma relação jurídica obrigacional nova para extinguir a anterior. Mas, repito, reitero, reafirmo e enfatizo. O poder nesse ponto é das partes. Então, letra A, prazo para cumprimento de acordo não estava suspenso, não foi suspenso, não está suspenso. Então, acordo é para ser cumprido. Se a parte não cumpriu, o ato seguinte é mandar executar. Execute-se o acordo. Se a parte que não cumpriu informa nos autos que não cumpriu, porque a sua atividade econômica está totalmente parada por causa da pandemia, temos sim uma situação que pode se enquadrar numa força maior. E aí o que é que deve o magistrado fazer? Deve não. O que é que se recomenda que o magistrado faça? Inclua o processo em pauta ou exorte as partes a uma solução negociada. A melhor forma é em audiência. Não podemos realizar audiência presencial. Se for possível, audiência virtual, ótimo. Mas a ideia é que estimular as partes a uma solução negociada. Mas perceba a sabedoria popular. E o mineiro tem sempre umas frases sensacionais. Eu sou fã de Minas Gerais, né? Então, o pessoal dizendo assim, quando um não quer, dois não bicam. Ou quando um não quer, dois não brigam. Qual é a lógica? É imaginar que as partes se empoderam para poder resolver a situação, negociar, modificar a questão do conteúdo do contrato, a questão das cláusulas ou o valor mesmo, tudo pode ser feito. Mandando aqui um abraço aqui
para o desembargador Sebastião Geraldo de Oliveira, que está nos prestigiando, meu confrade lá na academia, gente muito boa também. E aí o que é que acontece? Gente muito boa como todo mineiro, toda mineira. Ele é sensacional. Eu sou fã mesmo. É hashtag sou fã do Sebastião. Aí o que é que precisa entender? Se as partes não conciliaram, não repactuaram isso, o juiz deve fazer o quê? Executar o acordo da forma como se contém. Se a parte demandada não tem condições de pagar, fechou totalmente, é uma situação de uma execução frustrada, né? Aí o Sebastião me lembra aqui para dizer que quinta-feira eu vou fazer uma live com ele. Ele é a maior autoridade do país em saúde do trabalhador, é alguém que eu sou realmente fã, então vamos, peço aos amigos aí de Minas que prestigiem, de todo o país, prestigiem essa live. Aí o que acontece? Eu executo o acordo da forma como se contém. E pode ser uma execução frustrada se a atividade tiver efetivamente parada. Aí o que a gente pode discutir? Peraí, mas o magistrado não pode fazer nada? Pode. O magistrado pode. Se a gente tem uma situação que pode se enquadrar efetivamente numa noção de força maior, e por que eu estou dizendo a gente tem? A pandemia é fato público notório. É fato público e notório a existência da pandemia, do isolamento, do fechamento de determinadas atividades. Sem sombra de dúvida. Mas a gente precisa ver o suporte fático nisso. Por quê? Você vai dizer que vai mandar discutir o contrato uma instituição financeira, de um grande mercado, das empresas de delivery, As né? farmácias que estão Vai funcionando. dizer que estão funcionando e estão com muito mais atividade? Poxa, gente, é o mínimo de simancol. É claro que nessas circunstâncias, e a gente sabe que eu estou na magistratura há 25 anos, eu estou no seu trabalho há 28. É mais tempo que o doutor Dimas aí tem de idade, pelo rosto dele de jovem que é. Então, o que é que acontece? É preciso entender que sempre tem alguém que quer se aproveitar de uma determinada situação para ter algum tipo de benefício. E perceba, o risco do negócio jurídico estabelecido é assumido pelas partes. Ou seja, a empresa fez um acordo e não tem mais dinheiro agora, problema dela. Perceba, a gente só pode pensar na invocação da teoria da imprevisão se a atividade por ela exercida hoje não mais pode prosperar por causa da pandemia. Porque perceba, pessoas que fizeram acordos antes da pandemia e já entraram em uma situação complicada pelo risco da atividade, pela má gestão, pela situação, vão querer invocar agora. E não é a hipótese. Aí a gente precisa realmente compreender. Claro que essa é uma matéria que deve ser objeto de provocação pelo magistrado. E aí, nessas circunstâncias, nós vamos ter aí uma situação própria que se pode discutir, ou vamos partir do pressuposto. Se é uma dessas instituições que não tem um prejuízo, uma mudança da equação econômica por causa da pandemia, eu rechaço qualquer tipo de rediscussão ou revisão. Se é uma das empresas que até pode ter o problema hoje, mas que, na verdade, a situação do inadimplemento é anterior, o magistrado vai verificar a situação fática do cumprimento. Ele sempre vai exortar antes que as partes possam propor uma solução e verificar. Bem, mas se enquadra uma situação que o magistrado entende que é possível discutir, vamos, Jack Stripador, por partes. Vamos compreender aqui. Primeira coisa a discutir não é o acordo ainda, é a própria noção da cláusula penal. Porque é preciso entender que a cláusula penal é uma pré-tarifação de perdas e danos. Ou seja, e aí sim, quando a gente pensa com base no 393, a gente pode eventualmente rediscutir essa questão para afastar efeitos da mora. Ou seja, a cláusula penal, a antecipação, o vencimento antecipado de parcelas, quando nós temos esse pagamento diferido, para uma circunstância, perceba, a premissa é a força maior.
A premissa é que o magistrado reconheça que efetivamente houve uma mudança da equação econômica, ou seja, não é só alegou, já pegou, não é isso. Vamos ver as circunstâncias. E aí sim, excepcionalmente, mas eu digo assim, exceção excepcionalíssima, a gente pode pensar em algum tipo de atuação judicial, não para diminuir o valor do acordo, não para diminuir o valor do acordo, mas sim, eventualmente, para facilitar o pagamento. E aí, o que é que se pode, eu estou pensando aqui, na situação última rácio, situação limite, talvez uma aplicação analógica da execução do título extrajudicial, pagamento de 30%, depois dividir em 6 vezes, desde que aí não haja prejuízo ao autor, à parte que concilia. Né? Essa postura de colegas meus, inclusive estou saindo do campo da justiça do trabalho, de unilateralmente, às vezes sem direito a contraditório, fazer redução de prestação ou redução de valor de aluguel. Sinceramente, isso é não quero usar nem a palavra ativismo, porque eu não tenho resistência ao ativismo judicial. Eu acho que ele pode ser muito importante para a resolução, principalmente de direitos fundamentais. Né? Mas, na verdade, é um voluntarismo que soa como uma coisa quixotesca e que o indivíduo não está vendo que existe sempre um contraditório. Você vai diminuir, por exemplo, um determinado aluguel. Estamos pensando no locatário que não tem... Às vezes o locador é uma pessoa que só vive daquilo. É o único bem da pessoa. E o locatário é uma grande empresa. Então, é preciso que essas soluções a granel, essas soluções fora um preceito legal que assim estabeleça, são, na verdade, situações que acabam gerando muito mais insegurança jurídica do que propriamente um respaldo. Então, novamente, organizando por partes. Letra A. O campo desse momento é de negociação. O campo é de empoderamento da advocacia. Eu gosto de dizer isso, já disse em diversas lives e digo sempre em sala de aula. Jurisprudência é um caso típico de apropriação intelectual indébita. Quem cria jurisprudência é o advogado. O juiz só leva a fama. São os senhores que, nesse ponto, fazem a provocação para a discussão e, nesse ponto, assistindo seus clientes, vão pensar em uma negociação. E vou dizer, doutor Dimas, com muita liberdade, essa aqui é minha live, o meu amigo Tartucci entrou aqui e perguntou se é minha live 170. Ainda não cheguei nesse número, mas eu estou realmente, desde que entrei no isolamento, por ser do grupo de risco, eu disse, eu tenho que servir a comunidade. Né? Alguém que nos segue aqui já falou uma frase gigante que eu repito com frequência. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, nesse campo, estou fazendo as lives justamente pelo meu sentimento de servir à comunidade, ao cidadão que está aí. Quero, nesse ponto, dizer que estou realmente disponível. E é preciso esclarecer essas questões. Por quê? Com todo o carinho, todo o respeito, máxima permissa vênia, eu tenho ouvido muita asneira. A gente precisa dar um mínimo de segurança para os jurisdicionados, para os cidadãos, nesse momento, que é um momento dramático. Nós estamos vivendo uma guerra contra o inimigo invisível e que a gente precisa realmente resolver essa situação. Né? Eu Não, fico com certeza, feliz com em certeza. poder ajudar cada um dos senhores. E aí, nesse ponto, realmente organizando a título de arremate do raciocínio. Regra A. A pandemia não suspende prazo para cumprimento de acordo. Letra B. Descumprido o acordo, o juiz tem que executá-lo. B. Letra C. Provocado pela parte que tinha que cumprir, que não pôde cumprir em função da pandemia, deve-se abrir um campo de negociação, possivelmente dentro da própria atividade jurisdicional. Você não tentou fazer uma audiência virtual, alguma coisa assim. Letra D. A premissa é que quem tem que resolver isso são as partes na negociação direta, formando aí uma nova ação, né, formando uma nova relação jurídica obrigacional para substituir a anterior, e aí, nesse ponto, pacificar um conflito de uma forma que seja bom para ambas as partes. A sabedoria mineira, o combinado não é caro nem barato, é o combinado. E aí, no combinado, se resolve. Letra B. Se não deu para combinar, execute-se.
mas levando em consideração que pode haver uma noção de boa-fé, pode haver efetivamente uma situação demonstrada, não é só alegado, demonstrado que há uma mudança da equação econômica, o juiz pode atuar, primeiramente pensando nos efeitos da mora. Cláusula penal, antecipação de prestações, a questão dos juros, tentar adequar isso. E, nesse ponto, não pensar em soluções a granel, reduzindo tudo, mas sim tentando buscar formas alternativas para o complemento do pactuado. Acho que eu dei a visão geral aí, tentei ser o mais objetivo possível. Estou à disposição do senhor e de todo mundo que está nos ouvindo para tirar dúvidas. É só perguntar. Quero pedir a todo mundo que, se possível, siga primeiro aqui a OAB, mg.sociais.trabalho, é o perfil aqui que é o anfitrião dessa live, e siga também no YouTube, no Instagram, R. Pamplona Filho, e meus 2 canais no YouTube, o canal Pamplona e o canal Papeando com Pamplona. Com Pamplona. No canal Pamplona eu faço coloco as lives que eu sou o anfitrião. No canal Papeando com Pamplona, colocarei esta aqui, pedir para o doutor Dimas, não faz barbeiragem. Quando terminar, o senhor bota para salvar aí, né? Tô brincando aqui porque eu fiz uma live sensacional com meu amigo da Alegrave, lá do Paraná, um advogado inteligentíssimo, uma competência. E ele se mordeu todo porque tocou o telefone na hora, ele foi atender o WhatsApp, perdeu. Então, não esqueça. Não, a primeira não coisa não vou ter. Quando encerrar, botar para deixar salvo 24 horas, que é o perfil aí, é o que o Instagram nos permite, que eu vou fazer o download e disponibilizar a todo mundo. Esta e todas as outras que eu me permito baixar, e aí disponível para todos os nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando. Tentei ser o mais objetivo possível. Não, o senhor agora pergunta o que o senhor quiser. E eu aconselho a todos, né, que nos acompanham, né, a seguir todas essas redes sociais do senhor. São interessantíssimas, eu já o sigo há algum tempo, então eu sou uma das pessoas que pode ratificar e dizer que isso é verdade. Eu gostaria também, doutor, como o senhor mencionou, gostaria de agradecer só a presença de algumas pessoas muito importantes. O doutor Sebastião já é uma pessoa, né, do meu convívio já de muitos e muitos anos, uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande e qual, como o senhor falou, é realmente o as, né, como que a gente se diz, da saúde do trabalhador, do acidente do trabalho, uma das pessoas mais competentes para falar sobre o tema. A corregedora do TRT Minas, doutora Ana Morim, também está nos acompanhando, doutora que assumiu agora há pouco tempo a corregedoria, num período tão complicado, né, para a corregedoria de um tribunal. Já quero dizer para a minha colega, presto minha solidariedade a ela, porque é um período complicado, e posso dizer aqui, falando do meu corregedor aqui do TRT da 5ª Região, hoje nós tivemos, inclusive, uma reunião virtual para verificar como é que estamos as coisas, para aproveitar esse momento justamente para poder falar, e eu sei que é um trabalho complicado, e não me lembro se a conheço pessoalmente, porque eu já palestrei algumas vezes no TRT de Minas, mas desde já presto minha solidariedade e minha disponibilidade para ajudar o que for necessário. Né? Tenho vários amigos aqui também assistindo e eu estou à disposição de todos e todas. Doutor Fabrício, né, Antônio Fabrício, que é o presidente da Comissão de Direito do Trabalho Nacional. Gente muito boa, gente muito boa. Ex-presidente da OAB, um grande amigo, meu professor. Hashtag sou fã dele. Doutor Fabrício é 10. 10. Doutora Dayana, que é a nossa vice-presidente aqui da comissão. Doutor Davidson Malaco, que é o nosso secretário. A doutora Rosemary, que é desembargadora aqui da Justiça do Trabalho de Minas. O doutor Márcio Ribeiro do Vale também, que nos acompanha também, que é desembargador decano aqui do nosso Tribunal Regional do Trabalho aqui da TCU. Um grande abraço para ele também. E hoje nós estamos aqui com uma turmazinha muito, muito imponente, digamos assim. Bom, doutor, pegando, né, do ponto, né, desse aspecto geral que o senhor falou a respeito dessa revisão dos acordos judiciais, né, a princípio, com certeza, a conciliação entre as partes, a conversa entre as partes através de seus advogados, se possível, ela é sempre importante, isso tanto no momento de pandemia quanto no dia a dia, na normalidade da Justiça do Trabalho, a conciliação entre as partes, se possível até antes de um problema acontecer, ela é sempre a melhor solução que nós temos hoje em dia. Mas eu entendendo impossível, né, a realização de um acordo, as partes não transigindo, né, que a parte a qual, né, tem a obrigação de fazer a quitação daquela parcela, que ela apresente uma justificativa antes mesmo do vencimento daquela parcela, ou que
ela espere com que a execução se inicie para apresentar a justificativa. Ou seja, apresente um relatório falando, olha, contábil que comprove essa impossibilidade de cumprimento, ou o senhor acha necessário, a princípio, esperar com que a parte exequente, né, inicie a execução para que... Extremamente pertinente e grande repercussão prática. Parabéns, doutor Dimas. E aí, o que é que eu vou falar sobre essa questão? Parece-nos que, e aí eu tenho que seguir o jeito positivo, nós temos aí uma modificação desde a reforma trabalhista, que é esse freio da nossa possibilidade de execução de ofício, ou seja, que depende da manifestação da vontade, estando acompanhado pelo profissional do direito. Então, parece-nos que, se é para seguir a diretriz do direito positivo e eu não vá pensar nessa execução de ofício, eu deveria, nesse ponto, esperar a provocação da parte para dar início ao processo de execução. Mas perceba uma outra questão. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que não há uma preclusão para o advogado da demandada se ele não apresenta previamente ao vencimento esta justificativa. E aí, mas nós temos que pensar que aí é uma questão também da estratégia do advogado, ou muitas vezes de quando os senhores são procurados para poder defender. Perceba, às vezes, o processo correu numa revelia e os senhores estão sendo constituídos agora. Então, parece-nos um absurdo dizer que há uma preclusão. Agora, parece-nos, sem sombra de dúvida, que é uma demonstração inequívoca. Como, né, cortou, eu acho que, né, mas o senhor já tinha deixado bem claro, né, a questão da boa-fé, até uma questão até de um pouco de razoabilidade do próprio advogado se constituído, né, antes mesmo do descumprimento, que ele possa apresentar esse pedido do juízo. E como a questão do caso, né, da força maior, eu acho que ela já é um pouco, se leva à configuração dela. Eu acredito que o que se faz mais necessário é a comprovação de que essa força maior tenha atingido aquela empresa, tenha atingido aquela pessoa que tem a obrigação de cumprir com a sua responsabilidade perante um acordo judicial. Doutor, a gente tem falado mais um pouco sobre a questão da suspensão. E o que o senhor acha sobre a questão da repactuação, né? Aquela questão, nós tivemos algumas decisões já a respeito de redução dos valores, né, pelo próprio juízo, de redução para que pague 30% do valor da parcela ou 50%, através da própria decisão judicial, quando o juízo, né, ele é provocado a respeito do tempo. O que o senhor acha a respeito disso? Bem, vamos explicar isso por partes. Uma redução unilateral em qualquer percentual do valor do acordo é um voluntarismo inaceitável. Por quê? Porque, nesse ponto, o juiz está se fazendo substituir a vontade das partes e, salvo se ele consegue demonstrar objetivamente quais os percentuais de que houve de equação econômica, o que eu estou na magistratura há mais de 2 décadas. Não é algo fácil de provar, nunca vi provado em tantos anos, né? O resto é simplesmente... digo isso para quem quiser ouvir. Redução do valor do acordo, simplesmente porque a empresa está passando por dificuldade, isto é um absurdo. Agora, perceba, olha que coisa diferente. Nós estamos aqui numa situação em que não foi possível a novação, não foi possível a negociação pelas partes, não foi possível isso. Ponto. Não se resolveu essa situação. Aí o indivíduo, nós estamos agora com um acordo que o demandado alega uma situação de força maior e, nesse ponto, fazer. O juiz viabilizar outras formas para o cumprimento do pactuado, aí sim, fazendo algum tipo de readequação em função da situação da empresa, para que o pagamento não seja imediato, mas sim parcelando-se
E aí, como eu falei, fazendo uma aplicação analógica, talvez, da execução do título judicial para admitir um parcelamento diferente do pactuado, ou seja, mas para cumprir o acordo, não é só colocar juros está sendo cumprido, a discussão é apenas do diferimento do pagamento. Ou seja, sem previsão legal específica para a redução, acho que eu não vou medir palavras, não. É chute. É o indivíduo achar que pode se fazer substituir à vontade das partes, está se achando mais importante do que quem efetivamente é importante num negócio jurídico, que são os sujeitos que manifestam vontade. Não, entendi. É perfeito. Uma resposta, eu acho que bem razoável, né, pelo que a gente está vivendo e de uma forma, acho que atenda as duas partes. No começo, só doutor... Para ficar Claro. respaldado, para ficar logo uma provocação. Quem defender isso, quem defender que o juiz pode reduzir valor do acordo, por quê? Porque indivíduo dizer que se algo que decorrer da autonomia da vontade, agora, por causa da segunda, vamos diminuir o valor do acordo, então você agora se houve modificação das situações, então vamos aumentar o valor também das instituições financeiras, dos mercados, das farmácias, das empresas de delivery, que estão vivendo um momento de maior pujança. É preciso dizer que pau que bate em Chico tem que bater em Francisco. E a gente precisa entender que direito é muito sério para esse tipo de molecagem, porque para mim isso é molecagem. A gente precisa efetivamente tratar que nesse resolver a situação. Não, ótimo, ótimo. Uma ponderação e tanto. Para aqueles que defendem só um lado, né? Para ficar Exato. atento a esse tipo de situação. Nós, infelizmente, temos vivido alguns pedidos que as pessoas aproveitam, né, infelizmente, do momento para tentar se sair um pouco fora da responsabilidade, né? Nós sabemos que uma pessoa, quando faz um acordo, ela pensa já na frente, ela não pensa, ó, mês que vem é isso, eu vou correr para conseguir pagar aquele valor e tudo. E aí eu volto no começo, quando nós mencionamos a questão de como tratar o aspecto empresarial e o aspecto do empregado. O empregado, ele tem ali as verbas, né, dele, que são, na sua maioria, né, verbas salariais, que são verbas de subsistência, e a empresa, neste momento, ela está na ausência de, às vezes, até de continuidade do negócio em decorrência da falta de recursos. E aí nós temos, em tese, dois princípios muito importantes, né, a questão até da dignidade da pessoa humana, no aspecto do empregado, e a questão do princípio da empresa de ter a continuidade, a possibilidade de continuar o seu negócio em atividade, mesmo com as dificuldades que nós estamos vivendo. Como magistrado, é muito difícil sopesar esse tipo de princípios, esse tipo de direitos, entre outros fatos, que cada parte pode alegar. Para a magistratura, é muito complicado lidar com isso? Olha, a verdade é o seguinte, eu fico dizendo para os meus alunos que fazer sentença é fácil. Qualquer macaco amestrado pode fazer uma sentença. Agora, julgar é algo que é um desafio. Perceba, meu amigo, que neste ponto você está se fazendo substituir a vontade das partes em um conflito em que há literalmente princípios a ser defendidos. Então não há. A gente tem que buscar a justa medida, mas sabendo que a justa medida não existe. Ela não é predeterminada. Pensar em princípios não é invocar palavras mágicas que solucionam qualquer problema. É por isso a importância do campo da negociação para preservar a autonomia da vontade e observar os riscos da atividade de autor e de réu, de ambos os conciliantes. E aí, nesse ponto, a gente tem um campo de atuação. Eu preciso bater nessa tecla. Por quê? Porque as pessoas, querido Dimas, elas estão achando que podem resolver isso como se fosse palavra mágica. Né? Se você me permite uma irreverência, que às vezes
Para quem não me conhece, pode achar que eu seja um cara muito brabo ou nada assim. Não, eu sou extremamente manso e gosto de fazer umas brincadeiras, sabe? Às vezes eu acho que as pessoas estão achando que vão achar uma palavra mágica, como se eu estivesse, em vez de ensinando direito, ensinando defesa da arte das trevas lá em Hogwarts. Né? Quando eu tinha cabelo grande, era mais magro, parecia o professor Snape. Aí as pessoas acham que eu ia ensinar Cruciatus, Spectro Patronum, alguma coisa assim, e aí o pessoal vai dizer, ó, princípio não sei o que lá, princípio vai resolver. Não, gente, nós estamos... O processo parece um jogo, mas não é. Ele não é um jogo. Ali está o patrimônio, as esperanças de alguém. É algo muito sério. A gente precisa efetivamente saber que não é algo assim, ó acabou, resolveu isso. Não, a gente tem que negociar. Negociação, às vezes, não é algo imediato. Precisa de idas e vindas, precisa de algum campo de negociação, momento para respirar ou não. E nesse ponto a gente precisa, hoje, fazer esse campo. A gente vai resolver isso. Precisa resolver. Mas precisa garantir também a integridade da prestação jurisdicional. Então, vamos lá, resolve, vamos negociar. Negociou, tá difícil, tá. Mas se o autor me diz, doutor, tem verba ali, o indivíduo está funcionando, tá tudo bem, passe ajude imediatamente aqui, para garantir, e vamos negociar. Opa, achei o dinheiro? Ou você não me disse que não tinha dinheiro? Então, aí, mas perceba, isso é diferente da empresa que fechou, cara. A gente precisa ter responsabilidade, e isso é uma coisa, é a instituição que está atuando, que está fazendo, e aí, meu amigo, não pode ter muita misericórdia, não. Agora, o outro lado da moeda, a empresa fechou. Era um bar, era um restaurante que não conseguiu fazer delivery. Gente, o doutor vai fazer o Bacejute. Peraí, meu velho, a empresa fechou, o cara tá pagando aqui os empregados aqui, esse aqui está na rescisão. Espera um pouquinho. Vamos tentar negociar esse negócio, porque esse processo aqui é uma situação que já acabou. A gente está aqui discutindo só crédito. Nós estamos discutindo o cara que está trabalhando ainda, que tinha um posto de trabalho e agora não está com nada. Então a gente precisa talvez resolver isso, entende? Às vezes, a própria noção da alimentariedade, né? A gente fica dizendo, estou defendendo o cara que alimentar. É verdade, mas os outros também são aqui. A gente tem que resolver essas circunstâncias. E tem uma pessoa que está colocando aqui, tem várias empresas que não estão podendo funcionar. Empresas de eventos, buffet. Buffet, restaurante. Gente, eu sou da Bahia, vocês são de Minas. Vocês são de Minas, o lugar que tem mais bar no mundo. Entende? E o que acontece? Tinha uma quantidade enorme de pessoas que trabalhavam aí, tá tudo fechado. Eu estou na Bahia, um lugar que vive muito da classe artística. Não tem nada, não tem apresentação. As pessoas estão fazendo live de graça para manter aí a própria noção da cultura, porque numa esperança de quando a pandemia passar. Gente, a gente precisa entender esse lado, né? Recuperação judicial Recuperação judicial é outra situação. Recuperação judicial é uma esperança de entrar em falência. Então aí tem situações como turismo, olha só, o pessoal está contribuindo, está fazendo aqui na participação ao vivo, o feedback é automático, gente. A gente precisa entender a responsabilidade sobre isso. E perceba, não é esse Bavi, ou para vocês aí, esse galo e raposa. Não é um fla-flu, não é aquela coisa eu e vocês, mortadela e coxinha, não. Não é empregado, empregador, CPF, CNPJ, não é isso. Estamos todo mundo no mesmo barco, velho. A gente precisa entender. A mão vai ser muito pesada. O indivíduo, uma instituição financeira, me dizer que por causa da pandemia não pode cumprir o acordo lá de 10 mil reais. Tome vergonha que eu não vou deixar ele fazer isso. E ainda vou condenar ele de má fé. Agora, o cara do Brasil está parado desde que houve o decreto municipal. Está se virando. Peraí, meu velho. Aqui é diferente. Então é preciso. A gente vai retomar. Eu fiz uma live outro dia com o Antônio Beto. Né? A gente vai retomar agora um processo que vai ser mais manufatureiro, sabe? Manual. A gente vai olhar o processo. Essas decisões preta-por-ter, essas decisões para tudo quanto é processo fazer a mesma coisa, copiar e colar. Para com isso, velho.
A gente precisa realmente ter o cuidado. E, nesse ponto, magistratura e advocacia irmanados. Eu acho engraçado isso. A maior parte dos advogados, claro, me chama de excelência, mas ele me chama de professor, porque a maioria foi meu aluno mesmo. E aí conversa, dizendo, doutor, professor, vem cá, isso aqui. E eu digo isso com liberdade, vamos resolver isso aqui junto. A gente precisa entender essas situações, não é mesmo? Mas diga mais, estamos chegando no prazo final aí. Eu sei que você... ficando atento aqui, só mencionar também, o doutor Pepe também está agora aqui. Pepe Chaves? Grande figura. Manda um abraço. Os episódios do meu talk show, que infelizmente acabou por causa da pandemia, né? Do Papiando com Pamplona, que eu fiz com o Pepe Chaves e que eu fiz com o Sebastião Geraldo de Oliveira. Foram em temporadas distintas, mas foram sensacionais. Eu sou fã dos dois, Não, com certeza. Doutor, eu acho que, né, o senhor resumiu bem sobre a matéria, né? Não é uma mera alegação de um princípio processual, né, de uma dignidade daquilo ou de outra coisa, que pode levar a uma suspensão, uma repactuação. Eu acho que é realmente necessário a análise de um a um caso a caso, para ver se é possível ou não a aplicação, né, dessa repactuação, essa suspensão dos acordos, né, trabalhistas. Eu gostaria muito de agradecer a presença do senhor, por aceitar mais um convite da Comissão Mineira. Nós estamos no horário combinado, 18h49. Eu falei que às 18h50 nós terminaríamos a live, o senhor tem mais uma live agora às 19 horas. Se o senhor puder passar o canal, a gente vai passar para que as pessoas possam também acompanhar a próxima live. Eu tenho certeza que será também brilhante, como foi a de agora. Agradeço toda a Comissão de Direitos Sociais e Trabalhistas e o faço em nome da doutora Dayana, que é a minha vice-presidente, ao Tribunal Regional do Trabalho, que, né, por diversos trabalhadores, diversos, né, desembargadores, juízes participaram dessa live. É muito honroso para a gente, né, que a magistratura também participe, né, dialogue com a advocacia agora nesse momento de, às vezes, certas incertezas, né, ações extraordinárias, né, nada estava previsto que isso ia acontecer. Então, é muito importante para nós que a magistratura, né, converse, dialogue com a advocacia. E nisso eu só tenho a agradecer, né, tanto ao TRT da 5ª como ao TRT da 3ª Região, né, que são sempre tão simpáticos, tão calorosos, tão receptivos à advocacia. Gostaria que o senhor desse uma palavrinha final, né? Eu agradeço mais uma vez, muito obrigado, e obrigado a todos que acompanharam essa live até agora. Quero agradecer a oportunidade, me colocar mais uma vez à disposição dos amigos da OAB de Minas para qualquer projeto. Para mim, quando a pandemia passar, eu quero estar junto de vocês presencialmente. Aviso, atendo a pedidos, são 2 canais meus no YouTube, canal Pamplona e canal Papeando com Pamplona. Se você tiver qualquer dificuldade para localizar, me manda uma mensagem inbox no meu Instagram, R Pamplona Filho, que eu mando os links para vocês. Para mim vai ser um prazer poder ter o feedback de vocês em todas as lives e o material que eu coloco gratuitamente para todos. Aí eu quero mandar um abraço em especial para a doutora Dayana, que é uma simpatia, que fez também o convite desde a da outra. Então eu disse que quando a pandemia passar, eu quero estar junto a Cid. Então a gente faz uma paródia. Quando a pandemia passar, eu quero estar junto a ti. Pode o outono voltar, e eu quero estar junto a ti. Eu quero estar em Minas com vocês.